tenho dito e aproveito essa oportunidade para repetir que eu considero a Operação Lava Jato sagrada. A Operação Lava Jato, ela definiu alguns avanços civilizatórios. Ela precisa, sim, ser estimulada para que com ela e com outras que possam ser conduzidas na mesma direção, ela possa colaborar com a diminuição da impunidade no Brasil, que é uma grande chaga. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também participou do debate no Senado. Ao contrário do juiz Sérgio Moro, Gilmar Mendes defende que as mudanças nessa lei precisam ser feitas agora, porque o debate já dura mais de 7 anos no parlamento, e diz que a mudança nessa lei é necessária. Vamos ouvir aí o ministro Gilmar Mendes. Não compactuo, não compartilho da ideia de que esse não é um momento azado para aprovar a lei. Qual seria o momento azado? Qual seria o momento adequado para discutir esse tema? De um projeto que já tramita no Congresso há mais de 7 anos. E para que ninguém suspeite de que nós tenhamos relação de inimizade, estou até participando, contribuindo com um livro que sai em homenagem ao Sérgio e com um artigo. Mas qual é o momento? A Lava Jato não precisa de licença especial para fazer as suas investigações. Os instrumentos que aí estão são mais do que suficientes, como qualquer outra operação. O ministro Gilmar Mendes disse também que as mudanças na lei do abuso de autoridade não têm o propósito de criminalizar a atividade de juízes e promotores. Rosiana. Obrigada, Carolina Pimentel, que volta daqui a pouquinho com outras informações. A gente continua falando sobre esse debate com a presença do juiz Sérgio Moro, para saber com a nossa repórter do Congresso Nacional, Mariana Jungmann, que também acompanhou toda esta sessão no Senado, no plenário do Senado Federal, e conta pra gente como é que foi a participação dos senadores, assim, muitas perguntas, o que é que eles realmente queriam saber do juiz Sérgio Moro. Mariana, boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, havia sim uma expectativa com a presença do juiz Sérgio Moro aqui no Congresso e no Senado. Havia um certo receio de que pudesse haver tensão no plenário, mas a maior parte da sessão transcorreu com tranquilidade. Aproximadamente 16 senadores falaram. Houve um momento de maior embate, vamos dizer assim, que foi quando o senador Lindbergh Farias falou. Ele chegou a dizer ao juiz Sérgio Moro que considera a atuação dele na Operação Lava Jato questionável e que ele estaria agindo com abuso de poder. E lembrou ao juiz Sérgio Moro que ele próprio não está acima da lei. O próprio juiz respondeu dizendo que não tem essa pretensão e que não considera que haja abuso de autoridade na Operação Lava Jato. Vamos ouvir um pouco mais de como foi esse momento entre o senador Lindbergh Farias e o juiz Sérgio Moro. Mais do que uma necessidade, uma nova lei de abuso de autoridade é uma urgência. Diariamente, o povo brasileiro sofre na pele o abuso de autoridade. E nos impressiona e nos preocupa a generalização de medidas de exceção, o uso abusivo de prisões preventivas para forçar a delação, o uso abusivo de interceptações telefônicas, vazamentos, a discussão sobre direitos e garantias individuais, a presunção da inocência. Nos preocupa a seletividade quando se trata de agentes públicos, porque está na cara que tratam as organizações de esquerda, o PT, de forma diferenciada nesse processo todo. Então, me parece claro que a intenção que subjaz, não digo em relação a todos, mas há uma intenção clara de que a lei, o projeto de lei de abuso de autoridade, seja utilizado especificamente para criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Para mim ficou evidente com o discurso do eminente senador que o propósito é exatamente esse, ao afirmar aqui, categoricamente, que eu teria cometido atos de abuso de autoridade na condução dessa operação. Então, a questão a ser colocada é saber exatamente, então, é essa a intenção do projeto ou não é?
Mariana, esse foi apenas um dos momentos, né, de indagações a Sérgio Moro. Mas a gente conta detalhes aqui, os bastidores. Sabe aquele assunto que você só fica sabendo aqui nos corredores do poder? Aquele detalhe do que aconteceu dentro do plenário. Eu vou contar algumas curiosidades de bastidores para você agora. Por exemplo, hoje houve uma situação bem pouco convencional dentro do Poder Legislativo como um todo. Enquanto o juiz Sérgio Moro falava, silêncio absoluto no plenário do Senado. Em alguns momentos, né, Mariana, dava a sensação até que era aquela brincadeira que agora está circulando pelas redes, que é o manequim, né? Eu acho que é o manequim, assim, todo mundo completamente parado, nem mexendo em celular, os parlamentares não estavam. Então é uma situação bem atípica, a gente que acompanha o Congresso Nacional sabe disso. Logo no plenário do Senado, onde a gente costuma ver de tudo, menos silêncio, né, Menos Rosiane? silêncio, sempre é bem barulhento por lá. Então hoje não, hoje foi silêncio absoluto, todos prestando atenção em Sérgio Moro. Ficava um clima, um pouquinho de tensão no ar, e esse momento que Mariana Jungmann destacou pra gente, que foi do debate envolvendo o senador Lindbergh Farias do PT e o juiz Sérgio Moro, foi curioso porque aí um outro senador em plenário, Ataídes Oliveira, ele disse assim, isso aqui não é debate. E aí o presidente do Senado, Renan Calheiros, falou, olha só, basta olhar a placa que tem dentro do Senado, tá lá, sessão de debate, então tava lá marcado direitinho. Algumas das curiosidades que você realmente só fica sabendo aqui com a gente nos corredores do poder. E quer saber mais uma? Para acalmar todo mundo ali, porque a sessão começou por volta de 11h30 e durou aí até metade da tarde. Então a fome apertando, vai dando fome, as pessoas ficam mais nervosas ou tendem a ficar mais nervosas. Arrumaram um jeito ali bem mineiro de deixar todo mundo tranquilo, distribuíram um montão de pão de queijo hoje no plenário do Senado para tudo que era senador que quisesse. Então são as curiosidades que você só ouve aqui nos corredores do poder. Ainda bem que não foi pizza, né, Rosiane? Não, ia pegar pegaria muito mal. Mariana tem mais informações também sobre isso, né, Mariana? Sobre esses desdobramentos. Logo depois, Rosiane, que acabou o debate com o juiz Sérgio Moro, do qual também participou o ministro Gilmar Mendes, um grupo de senadores de linha mais independente apresentou um projeto de substitutivo ao projeto original aí do abuso de autoridade. É um projeto que visa, esse substitutivo, ele visa dar garantias aos investigadores, seja delegados, promotores, juízes envolvidos em casos, em processos de corrupção. Ele visa dar mais garantias a eles de que eles não seriam perseguidos por um eventual projeto de abuso de autoridade. Então, assim, por exemplo, esse substitutivo garantiria que decisões tomadas por convicção de um juiz, por exemplo, não poderiam ser penalizadas, Rosiane. Mas você pode saber mais detalhes desse projeto acessando o site da Agência Brasil. agenciabrasil.ebc.com.br. E enquanto tudo isso acontecia lá na frente do Supremo Tribunal Federal e em tribunais de justiça pelo país, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, juízes, ali os magistrados, representantes de Ministério Público fizeram protestos hoje à tarde, justamente para manifestar a indignação com o rumo que essas medidas de combate à corrupção terminou tomando, que foi desvirtuando uma parte da proposta e incluindo aí essa punição a juízes e a membros do Ministério Público. Então, houve protesto no Supremo Tribunal Federal, houve protesto também em outras unidades da Federação. Rosiane, você falou agora das medidas de combate à corrupção. Quem também ficou muito indignado com esse projeto foi o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que falou lá da China. E a gente tem aí a fala do Procurador Rodrigo Janot. Vamos ouvir? Estou estupefato com o que se passou no Brasil ontem. Primeiro, com a deliberação da Câmara dos Deputados, que, como casa de ressonância da vontade popular, não teve a sensibilidade de perceber o apoio de milhões e milhões de brasileiros às 10 medidas. Estou mais estupefato ainda com o fato de o Senado Federal ter tentado aprovar em regime de urgência ontem mesmo a matéria que havia sido aprovada na Câmara dos Deputados. Não quero crer que um presidente de poder tenha se utilizado da sua cadeira e da sua caneta para obter alguma vantagem para si próprio. Eu não acredito nisso, continuo acreditando nas instituições brasileiras.
Essa indignação aí expressada pelo procurador-geral não foi só dele, não. Ontem, quando o presidente do Senado tentou colocar em votação um requerimento para votar as medidas de combate à corrupção, houve grande rebelião, vamos dizer assim, no plenário do Senado, senadores muito indignados. E aí, depois da votação do requerimento, que acabou sendo derrubado, Rosiane, não teve mais quórum para votações importantes, como a da reeleição, do fim da reeleição, que estava marcada para ontem, e hoje também não teve quórum. Eu apurei, conversei com alguns senadores e a unanimidade é essa. Não teve quórum por causa da insatisfação deles com esse requerimento de tentativa de votar esse projeto ontem. É um bastidor curioso, porque pelo que os senadores conversaram com a gente, e a Mariana conversou mais tempo com os parlamentares, eles deixaram muito claro que era um sinal de boicote em relação às votações de hoje, como indignação ao que ocorreu ontem. Foi exatamente isso, né, Mariana? Às vezes as coisas aqui são explícitas, Rosiane, mas em alguns momentos a gente observa os movimentos da casa por sinais indiretos que os senadores dão, e esse foi um deles. A falta de quórum foi um sinal de insatisfação com a tentativa de votar ontem o projeto das medidas de combate à corrupção. E fica aí, continua acompanhando a gente aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Eu volto já para trazer informações sobre como anda aquele julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai virar réu ou não. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Você acompanha com a gente as notícias que circulam nos corredores do poder. Agora são 6h46. Eu sou Rosiane Kennedy. Eu lembro que você pode nos passar uma mensagem pelo nosso WhatsApp 61 999766033, ou pode me passar também uma mensagem pelo Twitter, @RosianeKennedy. Rosiane com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. Pode entrar em contato conosco também por meio das nossas redes sociais, @EBC na rede ou @TV Brasil. E agora a gente já vai diretamente para a redação da Agência Brasil para saber com Carolina Pimentel como anda o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai virar réu. Carolina. Rosiane, pelo menos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram pela aceitação da denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, aí pelo crime de peculato, que é desvio de dinheiro público. Bem, se a maioria dos ministros do Supremo decidirem pela aceitação da denúncia, Renan então passa a ser réu no Supremo. O julgamento ainda não terminou, está ocorrendo e os ministros podem mudar o voto até o final. Mas o relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela aceitação da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente do Senado. De acordo com a denúncia apresentada em 2013, Renan teria usado um lobista de uma empreiteira para pagar pensão de uma filha que teve fora do casamento. Renan Calheiros também é acusado de ter adulterado documentos para justificar os pagamentos e também de desvio de dinheiro público. Esse caso foi revelado em 2007. Para o relator, ministro Edson Fachin, há indícios de que Renan Calheiros usou notas fiscais para mascarar desvios de verba indenizatória do Senado para simular aí contratos de prestação de serviços. Nessa época, as denúncias, inclusive, levaram Renan a renunciar do cargo de presidente da Casa. Agora a gente vai ouvir aí o ministro Edson Fachin. O denunciado teria desviado em proveito próprio e alheio recursos públicos do Senado Federal da chamada verba indenizatória destinada ao pagamento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. Teria emitido, e aqui indica um conjunto de notas fiscais relativas à locação de 2 veículos. Os serviços de locação de veículos não foram prestados, servindo apenas para desviar os recursos da verba indenizatória paga pelo Senado Federal. Sobre a acusação de falsidade ideológica e de uso de documento falso, o ministro Edson Fachin entendeu que o crime já prescreveu. A defesa de Renan Calheiros diz que não existem provas e pede o arquivamento da denúncia. A gente continua acompanhando esse julgamento no STF, na agenciabrasil.ebc.com.br. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina. E pelo Twitter também, @Agência Brasil, você verifica a cada minuto tudo que está sendo atualizado no noticiário.
Você pensa que a gente esqueceu dela hoje? Maíra Heine, nossa repórter da Rádio Nacional, de jeito nenhum. Claro que ela está aqui conosco também. A gente vai diretamente para os estúdios da Rádio Nacional, porque Maíra tem informações sobre outro assunto importante, a crise nos estados. E os governadores hoje estiveram com o presidente da República, Michel Temer. Maíra, boa noite. Boa noite, Roseanne. Pois é, os governadores devem fechar ainda este ano um acordo com o governo federal para tentar reequilibrar aí as contas públicas e receber recursos da repatriação. A medida foi anunciada após reunião com o presidente Michel Temer, com os governadores de Santa Catarina, Pará, Rio de Janeiro, Piauí, além do Distrito Federal. O pacto muda as condições anunciadas pelo ministro da Fazenda na última semana, o ministro Henrique Meirelles, que vinculava a liberação dos recursos da multa da repatriação a ações adotadas pelos governadores, ações, medidas para equilibrar as contas públicas nos estados. Mas, de acordo com o governador do Pará, Simão Jatene, as condições anteriores não levavam em conta as condições de cada estado. Sobre os recursos da multa da repatriação, ele disse que o presidente está sensível à liberação do dinheiro. Segundo ele, o presidente disse ter todo o interesse e disposição de liberar o recurso. E Jatene disse que, se isso ocorrer, não faz sentido os estados manterem as ações no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Roseanne. Obrigada, Maíra. Espera aí que daqui a pouquinho eu volto a conversar contigo, que tem outras informações importantes, mas eu vou rapidinho à redação novamente da Agência Brasil conversar com Carolina Pimentel, porque ela tem novidades sobre o Enem. Carolina. Roseanne, o Ministério Público Federal no Ceará disse hoje que o relatório da Polícia Federal constatou que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vazaram para pelo menos 2 candidatos antes do início do teste. Segundo o MPF, os candidatos receberam fotografias das provas e tiveram acesso aos gabaritos e ao tema da redação antes do início do Enem por meio de celulares. Durante a aplicação do Enem no mês passado, 2 candidatos foram presos, um em Minas Gerais e outro no Maranhão, e ambos receberam as mesmas fotografias com os gabaritos das provas, porém de pessoas diferentes, de acordo com o MPF. Em nota, o procurador Oscar Costa Filho diz que esse relatório da PF mostra que uma quadrilha organizada nacionalmente teve acesso antecipado às provas e que isso compromete a lisura do exame e a própria credibilidade da logística de segurança que vem sendo aplicada. Já o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, responsável aí pelo Enem, disse que o exame foi realizado com segurança e que não será cancelado. O INEP diz em nota também que as tentativas de fraude estão sob investigação e delimitarão a responsabilidade dos envolvidos. Não há indício de vazamento de gabarito oficial e, como é de conhecimento público, a Polícia Federal já efetuou prisões de envolvidos na tentativa de fraude. E o INEP já os excluiu do exame, segundo essa nota. O INEP diz também que está mantida a segunda aplicação do exame, que será neste fim de semana, dia 3 e 4 de dezembro, para 277 mil candidatos que não fizeram as provas em novembro, porque os locais de prova estavam ocupados por estudantes que protestavam contra medidas do governo federal. Roseanne. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente repete para você o site agenciabrasil.ebc.com.br. Você confere todos os detalhes referentes também ao Enem lá no site da Agência Brasil. Eu volto aos estúdios da Rádio Nacional para saber com Maíra Heine informações sobre uma nova fase da Operação Zelotes. Maíra. Roseanne, pela 8ª fase da Operação Zelotes, a Polícia Federal cumpriu hoje 34 mandados judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. A operação investiga organizações criminosas que atuavam no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o objetivo de anular ou diminuir valores dos autos de infração da Receita Federal. Nessa nova etapa da operação, foram alvos escritórios de advocacia, empresas de consultoria,
Bahia e também os bancos Itaú e Bank Boston. Por meio de nota, o Itaú confirmou que a PF fez diligências nas dependências do banco na capital paulista em busca de documentos sobre processos tributários do Bank Boston, que foi adquirido aí do Bank of America pelo Itaú em 2006. O Itaú afirmou, no entanto, que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários, que, segundo o banco, continuam sendo de responsabilidade do Bank of America. A reportagem entrou em contato com o Bank of America, mas o banco ainda não respondeu, não deu nenhum retorno. Roseane. Obrigada, Maíra, Heine. E a gente volta a conversar aqui no Congresso Nacional com Mariana Jungmann, porque ela estava lembrando um detalhe importante, vai contar para a gente rapidamente uma votação que ocorreu ontem à noite no Senado Federal. Qual foi essa votação que é importante, Mariana? Os senadores aprovaram ontem um projeto que muda várias regulamentação sobre audiência de custódia. Então, um dos fatos que está nesse projeto é o preso em flagrante, ele precisará ser levado à presença de um juiz em até 24 horas. Esse prazo pode ser estendido para 72 horas nos casos em que a prisão ocorrer longe da cidade onde tiver um juiz mais próximo, mas até 72 horas se houver justificativa. E aí o projeto prevê também várias medidas para garantir a integridade do preso, para garantir que evitem abusos, torturas e coisas semelhantes. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados e aí fica pendente agora de análise dos deputados. E é algo que diz respeito em questão ao tempo mesmo, né, Mariana? Para poder garantir uma celeridade em relação à situação dos presos, para definir a situação dele, é isso? Os senadores lembraram ontem que acontece muito de pessoas serem presas em flagrante e ficarem, às vezes, meses sem serem submetidas a uma autoridade judicial para saber como é que fica. A intenção, Rosiane, é separar o preso de menor periculosidade daquele que precisa mesmo ficar preso. Você confere tudo o que acontece nos corredores do poder aqui com a gente todos os dias. Eu volto amanhã. Mariana, boa noite. Boa noite a Rosiane. todos. Boa noite.